Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos entrar num tema profundo, né, sobre o tema do ladrão lá na cruz, né? O tema é, o ladrão, ele subiu para o céu naquele mesmo momento em que ele morreu? Então, é o que nós vamos saber a partir de agora, né, a toda a verdade. Bom, você tem pastores, né, adventistas e outros pastores, teólogos, eles falam que o ladrão, ele não subiu para o céu ainda. Ele vai ser ressuscitado na segunda vinda de Cristo, né? Então, é assim que os pastores da teologia e os pastores adventistas, né, Leandro Quadro, Ailton, pastor Luiz, eles falam que o ladrão não foi para o céu. Então, isto é um mito, né? Isto é um mito, né? Então, você vai saber a verdade a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Nós vamos aqui para, para João, tá bom? Vamos aqui para João 5, versículo 19, né? Vamos para o 19, olha só. Então, lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou, né? Então nós devemos honrar somente a Jesus Cristo, o Filho. Nós temos que honrar o Filho, porque a Igreja Católica, eles honram mais Maria. Eles honram mais Maria. A Igreja Adventista, eles honram mais Ellen White, fala mais de Ellen White, né? Esses pastores, eles dão mais honra aos escritores, né? Não dá muita honra realmente para Jesus, ok? Então nós devemos honrar somente a Jesus, o Filho de Deus. O versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Bom, irmãos, nós vamos aqui meditar nesse texto aqui. Então você viu Jesus, ele falando, né? Chegou a hora e é agora. Então, esta profecia é exatamente para aquele tempo de Jesus, tá? Essa profecia é para o tempo ali de Jesus, que os mortos ouvirão a sua voz e vão ressuscitar, ok? Vão pegando a visão aí, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos aqui, quando Jesus ele fala para o ladrão: hoje mesmo eu te digo que estarás no paraíso, né? Hoje mesmo eu te digo, né? Então, Jesus, irmãos, ele fala para o ladrão. Ele fala para o ladrão: hoje mesmo eu te digo, estarás comigo no paraíso. O que acontece? O rico, ele foi, naquele momento em que ele morreu, já para o céu? Claro que não, irmão. Ele não subiu naquele exato momento que ele morreu. Ele não subiu para o céu, ok? Isso nós vamos
conhecer aqui na Bíblia a prova, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para você que Jesus, ele falou a mesma coisa que o Pai falou no Velho Testamento, ok? Vamos lá. Nós vamos aqui para Êxodo. Nós vamos aqui para Êxodo 34, tá bom? Acompanha aí que vocês vão saber a verdade agora. Êxodo 34. Vamos lá. Êxodo 34, versículo 10, tá bom? Versículo 10, olha só. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilha que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Agora veja agora, irmão, aqui, o versículo 11. O versículo 11. Guarda o que eu te ordeno, guarda o que eu te ordeno. Hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Nós temos aqui a palavra heteus, né? Que me lembra ateus, né? Aí vem aqui, ó, tá vendo aqui, irmão? Vou repetir, ó. Vou repetir para vocês aí. O que eu te ordeno, o que eu te ordeno, o que eu te ordeno, hoje, eis que lançarei fora. Então, olha só. Então, Deus está dizendo, né? Hoje mesmo, né? Hoje eu ordeno para vocês que eu lançarei fora os amorreus, os heteus, os jebuseus, os giganseus, ok? Hoje eu te ordeno, né? Então você veja aqui, a mesma palavra que Jesus usou para o ladrão. Hoje mesmo eu te digo. Então você veja Deus falando aqui para o seu povo. Que Deus faz uma aliança com o seu povo aqui, ó. Tá? Veja bem. O versículo 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora. Ok? Então os irmãos vai ler aqui. Tá bom? Então os irmãos lê a todo o contexto todinho. Então você vai ver que naquele mesmo dia, Deus ele não expulsou os heteus, os amorreus, os jebuseus, né? Então naquele mesmo dia, Deus não expulsou, né? Durou um bom tempo. Deixa eu olhar aqui rapidinho, tá? Deixa eu coisar aqui para vocês verem aqui, rapidinho aqui. Aí vem aqui, né, tal. Pronto, aí os irmãos conheçam toda a história. Os irmãos conheçam toda a história aqui do povo de Israel. Então, naquele mesmo dia, Deus não expulsou os heteus e jebuseus. Né? Isso demorou muito tempo, né, para que essa profecia, a aliança que Deus fez, de expulsar os inimigos. Né? Durou um bom tempo. Ok? Então, o que acontece? Irmão, quando Deus fala hoje mesmo, né? Deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Que eu acabo às vezes me atrapalhando aqui. Eu tenho que voltar aqui, ó. Guarda o que eu te ordeno hoje, tá certo? Então Deus está falando para o seu povo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eu expulsarei os heteus, os amorreus, os giganseus e assim vai. Então Deus está dizendo para aquelas pessoas, olha, hoje, guarda o que eu estou dizendo hoje. Guarda o que eu estou dizendo hoje. Que eu expulsarei os heteus e assim vai. Então, entendeu? Então Deus ele está dizendo para aquelas pessoas hoje, para que eles guardem essa promessa que Deus fez, tá? Que eles guardem essa promessa que Deus fez hoje. Que ele vai expulsar os inimigos, né? De Israel lá, os heteus, os giganseus, né? Ok? Para você entender. Então, quando Jesus ele fala para o ladrão,
hoje mesmo eu te digo, estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele está falando para o ladrão, afirmando esta palavra aqui, ó. Hoje mesmo eu te digo, estarás comigo no paraíso. Então Jesus está fazendo uma promessa para o ladrão naquele dia ali, que ele estaria no paraíso junto com Jesus. Ok? Vocês deram para entender? Então ele fez esta promessa para o ladrão. Hoje eu te digo. Então ele fez uma promessa para o ladrão, que o ladrão estaria com Cristo lá no céu. Ok? Então o ladrão ele não subiu quando ele morreu na mesma hora para o céu, não. Ok? Compreenderam? Então é a mesma coisa. Por exemplo, eu chego assim para o meu amigo, né? Eu chego para o meu amigo e digo assim, ó, né? Ô Pedro, hoje eu digo a você, que eu vou lhe dar uma casa. Pronto. Então eu fiz o quê? Eu fiz uma promessa para ele. Hoje eu fiz essa promessa para ele, que eu vou dar uma casa a ele. Então não significa que eu vou dar uma casa nesse mesmo dia, que é hoje, a ele. Não, eu estou fazendo uma promessa. Eu estou fazendo uma promessa, uma aliança com ele, dizendo que eu vou dar uma casa a ele. Hoje mesmo, eu te digo, eu darei uma casa para você. Então, não significa que eu vou dar uma casa naquele mesmo dia que eu falei hoje. Não, eu apenas estou fazendo uma promessa, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui para a Bíblia para você ver agora. O ladrão, ele já está no céu? Claro que sim. O ladrão, ele já está com Cristo lá no céu. E não só apenas o ladrão, mas todos aqueles que morreram na fé. Davi, todos aqueles lá do Velho Testamento e aqueles que morreram ali, profetas, irmãos, que morreram ali no Novo Testamento, né? Pregando, falando da volta, da vinda de Cristo, né? Ali a primeira vinda de Cristo, os profetas que vieram falando da primeira vinda de Cristo, né? Que ele morreria e tal. Então, aqueles que morreram ali no Novo Testamento, como Estevão, eles já estão no céu. O ladrão, ele já está no céu, ok? Então, vou mostrar a prova para vocês a partir de agora. Vamos lá. Vamos aqui, irmão, para Mateus. Vamos aqui para Mateus. Então, os irmãos já viram a promessa da profecia em João, tá? João 5, 25. Nós vamos aqui agora para Mateus. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui para Mateus 27 e versículo 50, tá bom? Aquela profecia, né? Aquela profecia de João 5, 25, né? João 5, 25. Aquela profecia, ela vai se cumprir aqui na morte de Cristo na cruz, ok? Vamos lá. Olha só. Mateus 27, versículo 50, diz assim: E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, né? Entregou seu Espírito a Deus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Irmão, isso aqui é muito incrível, esse texto aqui, que esses pastores da teologia escondem das pessoas, principalmente os pastores e os mestres adventistas. Eles escondem dos próprios membros, para dizer
que o ladrão não foi para o céu ainda. Ô irmão, pelo amor de Deus, as pessoas precisam buscar a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Veja a prova aqui de vocês. Quando Jesus ele morre na cruz, os sepulcros se abrem e os corpos dos santos ressuscitou. Só que os corpos dos santos só ressuscitou depois que Cristo ressuscitou primeiro, ok? Primeiro, ok? Vamos lá continuar o texto. Então você já viu aqui dizendo os corpos dos santos, tá bom? Vamos continuar o texto aqui, ó. Olha só. Abriu-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, tá? Depois da ressurreição de Jesus, é que eles ressuscitaram, tá? Primeiro Jesus tinha que ser ressuscitado primeiro, depois os outros, os nossos irmãos santos, ok? Vamos lá. E Jesus, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, certo? Então, os nossos irmãos santos que ressuscitaram, eles foram visitar os seus parentes, apareceu para muitos. Somente os nossos irmãos santos é que podia ver eles, né? Ok? Vamos lá. O versículo 54. Deixa eu ver, terminou aqui, né? Pronto. Pronto, terminou aqui, ok? Bom, agora vamos aqui para a grande verdade. Ok? Pronto, exatamente. O ladrão, quando ele morreu na cruz, depois que Jesus ressuscitou primeiro, então os outros ressuscitaram. O ladrão da cruz, ele ressuscitou e foi para junto de Cristo. Exatamente, ok? Então são verdades que são escondidas de vocês, tá bom? Aqui são verdades que são escondidas de vocês. Então, o ladrão, ele realmente foi ressuscitado também, junto com os santos, e subiu para o céu, junto com Cristo. Por isso que Jesus falou, aonde eu estiver, para o ladrão, né? Aí Jesus falou para o ladrão, aonde eu estiver, você estará também, né? E o ladrão está lá com Cristo também, tá bom? Então, todos os corpos dos santos foram ressuscitados, corpos, ok? Deus, ele deu o sopro de vida de volta e os santos que morreram lá no Velho Testamento e no Novo Testamento ali, ressuscitaram ali depois que Jesus ressuscitou. Compreenderam? Exatamente. Então, quando alguém diz que o ladrão não foi ressuscitado, é um mito, é uma grande mentira, ok? Então, a partir que Jesus ele sobe ao céu e todos vão com ele, todos os santos que ressuscitou, até o ladrão, a partir de Paulo, dos apóstolos, do discípulo, vai ter, né, a ressurreição, vai ter a outra ressurreição, que é exatamente dos santos do Senhor de novo, aqueles que morreram, aqueles que não aceitaram a marca da besta, eles vão ser ressuscitados. O apóstolo Paulo, os apóstolos não foram ressuscitados ainda, ok? Não foram ressuscitados ainda não. Eles, os santos que morreram ali, né, dos apóstolos, discípulos ali, depois que Jesus sobe ao céu, eles estão dormindo, tá? Estão dormindo. Assim como aqueles santos que estavam dormindo foram ressuscitados, ok? Deus apenas pega a vida de volta e pronto, a pessoa, tá? Agora, se Deus quiser que a pessoa vá direto para o inferno, ele manda com sopro de vida para o inferno, ok? Depois nós vamos estudar sobre isso aí, sobre questão do inferno, tá? Então,
Irmão, a verdade você já viu agora. Então eu vou mostrar depois a outra parte, aonde diz que Jesus ele ressuscitou somente os seus santos, mas os outros mortos, eles só serão ressuscitados no juízo final. Então todos os mortos que são os ímpios, os injustos, eles só serão ressuscitados só no juízo final. No juízo final. Ninguém vai, os ímpios não vai ser ressuscitado agora, na vinda de Cristo, não, ok? Então, todos os ímpios, todos os injustos, só serão ressuscitados no juízo final, que é o ressuscitamento de todos os mortos, somente de morto. Então, todos os mortos, eles vão ser ressuscitados para o julgamento final, né? Daqueles que os seus nomes não estavam escritos no livro da vida. Então, todos esses mortos que vão ser ressuscitados são aqueles que seu nome não vai estar no livro da vida, tá? Então, por isso que a Bíblia diz, quem não for nessa primeira ressurreição, nesta vinda de Cristo agora, ó, não tem mais jeito. Não tem segunda chance. Por quê? Porque os que ficaram são aqueles que aceitaram a marca da besta. E Jesus só vai levar para reinar 1000 anos no reino de Deus, lá em cima, somente aqueles que não aceitaram a marca da besta, né? Depois eu vou trazer mais detalhes sobre a vida de Cristo, que são capítulos, textos que os pós-tribulacionistas, né, eles não mostram para vocês. Eles não mostram para vocês, tá? Então não existe arrebatamento secreto. A hora de vigiar é agora. Então, vigiai, não aceite a marca da besta, porque Jesus vai vir agora e só vai levar todos que não adoraram a besta, nem aceitaram a marca da besta. Olha só, você vê três coisas. Aqueles que não adoraram, né, a imagem da besta e nem a besta. E nem aceitaram a marca da besta. Então nós temos três coisas, né? Aqueles que vão adorar a besta e ao mesmo tempo vai aceitar a marca da besta. Então a marca da besta ela vai ser física. Ela vai ser física. E é por isso que a Bíblia diz, tantos os que adoraram a imagem da besta ou a besta, ou aqueles que aceitaram a sua marca. Ok? Não é simplesmente você adorar, não. Tanto faz. Se você adorar, a pessoa vai aceitar a marca da besta. Porque aqueles que for adorar a besta, já era. Já era. O diabo terá o domínio da mente dessa pessoa. Então vai existir a adoração à besta e ao mesmo tempo vai existir a marca. E aqueles que não aceitar a marca, né, você já sabe, né, o que vai acontecer. Tá bom? Então não seja enganado pela seita, não. Que a marca da besta é adoração, adoração. Não, não. É porque eles falam que o chip não é nada, é porque eles têm dinheiro. Eles não querem perder seu dinheiro que está depositado. Pois é. Esses pastores da teologia, como Osiel Gomes, da Assembleia, esses pastores, Leandro Quadro, que diz que o chip não é nada, é porque eles não querem perder seu dinheiro. Essa que é a grande verdade. Eles não querem perder seu dinheiro, sua riqueza. Essa que é a grande verdade. E eles vão enganar a muitos de vocês que vão aceitar a marca da besta por acharem que o chip não é nada. Esses pastores do sistema, eles vão enganar a muito. Tá bom? Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos e vocês já viram aqui, tá bom? Então, a promessa que Jesus fez para o ladrão, né? Hoje eu te digo hoje, né? Então, Jesus está fazendo uma promessa, uma aliança para o ladrão.
dizendo, hoje eu te digo que estarás no paraíso. Ok? A mesma coisa como Deus ele fez lá com o seu povo, né? A promessa, a aliança, né? Guarda o que eu te ordeno, né? Hoje hoje eu lançarei fora. Então a promessa que Deus fez foi dizendo, hoje, né? Então Deus ele prometeu naquele mesmo dia, veja bem, Deus ele prometeu naquele mesmo dia, né? Que lançaria os inimigos, mas não significa que era naquele mesmo dia que Deus ia expulsar os inimigos. Não. Então, é uma promessa que nós fazemos. Como eu já dei o exemplo aqui para você, né? Eu chego assim para João, né? João, eu te digo hoje, olha, eu te digo hoje, eu vou lhe dar, né? Eu vou lhe dar R$ 500. Olha, eu te digo hoje, eu vou lhe dar R$ 500. Agora, eu não marquei a data, o dia, a hora, não. Eu só estou fazendo uma promessa para ele hoje, que eu vou dar para ele R$ 500. Mas o dia e a hora, o tempo, eu não disse para ele. Eu só estou fazendo a promessa para ele. Então vai chegar um momento que a hora chega, aí eu dou o R$ 500 para ele, aqui o 500. Aí ele vai lembrar daquele dia, né, que eu falei hoje. Ele vai lembrar daquele dia. Bem que Roberto falou naquele dia. Bem que Roberto falou naquele dia que ele ia me dar R$ 500. Né? Então a promessa que eu fiz para ele de dar R$ 500, né, se cumpriu. Então é nessa forma que você vai entender realmente aquela passagem do ladrão na cruz, tá bom? Bom, mas irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.